Questão 11. Em uma regata no Oceano Atlântico, os veleiros deveriam deslocar-se por 25 km entre o ponto de partida A e o ponto de chegada B. O veleiro V decidiu percorrer essa distância em linha reta, a uma velocidade de 25 km por hora. Para aproveitar o vento e as ondas, o veleiro S decidiu andar em um ângulo de 30 graus com o segmento AB, a uma velocidade de 34 km por hora, até estar em um ponto O, tal que o ângulo ABO fosse de 60 graus, e então percorrer em linha reta a distância entre O e B, a uma velocidade de 20 km por hora, conforme a figura a seguir. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente. O veleiro S chegou antes ou depois do veleiro V? No tempo D. Vamos analisar as informações. Primeiramente, considerando o veleiro V, que, segundo o enunciado, vai direto de A para B. Então, ele percorre uma distância de 25 km a uma velocidade de 25 km por hora. Se a velocidade é de 25 km por hora, a cada hora que passa, ele percorre 25 km. Portanto, quanto tempo ele vai levar para fazer esse trajeto? Exatamente 1 hora. Vamos analisar o veleiro S a partir de agora, que, segundo o enunciado, o veleiro S foi do ponto A para o ponto O e depois de O para B. Temos condições de descrever as distâncias percorridas pelo veleiro S? Sim, porque o enunciado nos dá os ângulos internos desse triângulo. Segundo o enunciado, o ângulo em A é 30 graus, o ângulo em B é 60 graus e, portanto, o ângulo em O é 90 graus. Temos aqui um triângulo retângulo 30, 60, 90, um triângulo retângulo especial. Lembre-se que, nesse triângulo retângulo, se a gente sabe um lado, a gente sabe todos os outros. A nossa referência é o ângulo de 30 graus. Vou marcar o cateto oposto ao ângulo de 30. Eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o dobro do oposto. 25 é o dobro de quem? De 12,5. A distância entre O e B é 12,5 km. O adjacente ao 30, como é que a gente encontra? É sempre o oposto acompanhado da raiz de 3. Portanto, o segmento AO é 12,5 raiz de 3 quilômetros. Como a gente sabe as distâncias e as velocidades, teremos condições de descrever o tempo que o veleiro S levou. Primeiro, pensando na trajetória entre A e O. Temos aqui uma distância de 12,5 raiz de 3. O enunciado pede para atribuirmos para a raiz de 3 o valor 1,7. Façamos essa conta. 12,5 vezes 1,7. O que vai nos sobrar daqui? 21,25 quilômetros. Esta é a distância percorrida de A até O, a uma velocidade de 34 km por hora. Se eu sei distância e velocidade, como é que eu encontro o tempo? O tempo será a razão entre a distância e a velocidade. Distância 21,25 e a velocidade nessa trajetória de A até O, qual foi? 34 km por hora. Efetuando essa divisão, o que a gente obtém é 0,625 horas. Agora vamos pensar de O até B. De O até B, a distância percorrida é 12,5 quilômetros. E a velocidade, segundo o enunciado, é de 20 km por hora. Vou anotar aqui ao lado. 20 km por hora. Se eu sei distância e velocidade, eu sei o tempo. Basta efetuar a divisão. O tempo será 12,5
dividido por 20. 12,5 dividido por 20, o que nos sobra é 0,625. 0,625 horas. Sei o tempo total para ir de A até B passando por O? Sim, basta somar 0,625 mais 0,625. O que nos sobra é 1,25. 1,25 horas. Vamos desmembrar isso. É 1 hora inteira mais 0,25 hora. Ou seja, mais 1/4 de hora. 1 hora são 60 minutos. 1/4 de hora, portanto, corresponde a 15 minutos. Temos aqui 1 hora mais 15 minutos. Esse é o tempo que o veleiro S levou para percorrer a distância. Portanto, já temos condições de responder a questão? Sim, o veleiro S chegou depois do veleiro V, no tempo de 1 hora e 15 minutos. Por isso, resposta correta encontra-se na letra C. Questão 12. O produto das matrizes é igual à matriz x, y, z. Considere as seguintes afirmações. Devemos descrever qual ou quais delas estão corretas. Observe que todas as afirmações estão em função de x, y e z. Portanto, façamos a multiplicação matricial. Lembre-se que para multiplicar duas matrizes, devemos multiplicar as linhas da primeira pelas colunas da segunda. Vamos começar esse processo. A primeira linha vai multiplicar a primeira coluna. Essa multiplicação ela é ordenada. É o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. Portanto, primeiro com o primeiro, menos 1 vezes 3, menos 3. Segundo com o segundo, 1 vezes 2, 2. Terceiro com o terceiro, 0 vezes 0, 0. E soma. Agora, a segunda linha vai multiplicar a coluna. O que vai nos sobrar daqui? Primeiro vezes o primeiro é 1 vezes 3, 3. Segundo vezes o segundo é menos 1 vezes 2, menos 2. Aqui. Terceiro vezes o terceiro é 1 vezes 0, 0. E ao final, soma tudo. Terceira linha vai multiplicar pela coluna. Primeiro vezes o primeiro, 0 vezes 3 é 0. Segundo vezes o segundo é 1 vezes 2, 2. Terceiro vezes o terceiro, 0 vezes 0, 0. E ao final, soma tudo. O que a gente tem como matriz resultante dessa multiplicação, então? Primeiro elemento, menos 3, mais 2, mais 0, menos 1. Segundo elemento, 3 menos 2 mais 0, 1. Terceiro elemento, 0 mais 2 mais 0, 2. Qual é a nossa conclusão? O x vale menos 1, o y vale 1 e o z vale 2. Agora a gente tem condições de avaliar as afirmativas. Primeira afirmativa. A distância entre os pontos 3, 2, 0 e x, y, z é exatamente 4. O ponto x, y, z é o ponto menos 1, 1 e 2. Como que a gente faz distância entre dois pontos? Variação de x ao quadrado, variação de y ao quadrado, e aqui vai ter variação de z ao quadrado também. Soma tudo e tira a raiz. Façamos isso então. Variação de x. De 3 para menos 1, variou 4 unidades. Variação de x ao quadrado. Agora, variação de y. Foi de 2 para 1. Variou 1 unidade, 1 ao quadrado. Variação de z. 0 para 2, variou 2 unidades. Então, 2 ao quadrado. Soma tudo e tirar raiz. O que a gente obtém daqui, então? Dentro da raiz a gente vai ter
16, mais 4, 20, mais 1, 21. A gente tem raiz de 21. Observe que a raiz de 21 não é o valor de 4 que ele indica na afirmativa. Portanto, a primeira afirmativa é falsa. Vamos avaliar a segunda afirmativa, que diz o quê? O ponto XY está no interior do círculo centrado no ponto Z e Z mais 1, com raio 4. Vamos substituir as informações. XY seria o ponto de coordenadas menos 1 e 1. O centro é o ponto Z e Z mais 1. Z vale 2. Então aqui a gente tem 2 e 3. Eu quero saber se o ponto menos 1 e 1 é interno à circunferência de raio 4 centrada no ponto 2 e 3. Como é que a gente faz isso mesmo? Faz a distância do ponto até o centro e compara com o raio. Vamos lá, calculando a distância entre esses dois pontos. Do menos 1 para o 2, variou quantas unidades? 3. Então, variação de x ao quadrado, 3 ao quadrado. Agora, a variação do y foi de 1 para 3, então variou 2 unidades. Variação de y ao quadrado, 2 ao quadrado. Soma e tirar raiz. O que nos sobra daqui? 9 mais 4, a gente tem 13. Raiz de 13. A raiz de 13 é menor do que a raiz de 16, que é 4. Portanto, isso é menor que o raio. Se a distância do ponto até o centro é menor do que o raio, o ponto é interno em relação à circunferência. Portanto, a segunda afirmativa está correta. Terceira afirmativa. Terceira afirmativa nos diz: o triângulo de vértices XY, XZ e YZ é retângulo e tem área igual a 1. Vamos substituir as informações. XY é menos 1 e 1. XZ é menos 1 e 2. YZ é 1 e 2. Vamos desenhar esse triângulo no plano cartesiano? Teríamos o seguinte, então: eixo X, eixo Y. Aqui está. Aí, primeiro ponto, menos 1 e 1. Quando x é menos 1, o y correspondente é 1. Marquei o primeiro ponto aqui em amarelinho. Segundo ponto que forma o triângulo, menos 1 e 2. Quando x é menos 1, o y correspondente é 2. Estou indicando aqui no nosso desenho. Tá ali. Botando pontinho, x menos 1, y2. Ali está outro vértice do triângulo. O terceiro vértice do triângulo está no ponto de coordenadas 1 e 2. Quando x é 1, o y correspondente é 2. Então, o terceiro ponto estará lá em cima em amarelinho. Vamos fechar o triângulo? Fechando o triângulo aqui em verde, ó. É esse triângulo que estamos trabalhando. Esse triângulo é retângulo? Sim, este é um triângulo retângulo. E a área desse triângulo é tranquilo de dizer quem é? Sim, lembra que a área de qualquer triângulo do mundo é base vezes altura por 2. Observe que a base do triângulo pode ser esse tamanho, que é a variação entre o menos 1 e o 1, ou seja, a base é 2. A altura do triângulo seria esse outro tamanho que variou de 1 para 2, ou seja, 1. Fazendo base vezes altura por 2, temos 2 vezes 1 sobre 2. Ou seja, a área desse triângulo é 1. Logo, a terceira afirmativa está correta. Temos então que dentre as afirmativas, a segunda e a terceira estão corretas. Resposta final encontra-se na letra C. Questão 13. Em uma prova do Mr. Baker, patrocinada pela fábrica de margarina Sofat, 3 confeiteiros devem fazer bolos a partir de 3 ingredientes: farinha, margarina e leite. A receita do primeiro confeiteiro leva para cada quilo de farinha meio tablete de margarina e 400 ml de leite. A receita do segundo leva para cada quilo de farinha 60% de um tablete de margarina
e meio litro de leite. E a do terceiro leva para cada quilo de farinha 40% de um tablete de margarina e 600 ml de leite. Sabendo que os patrocinadores exigem o uso de no mínimo 7 tabletes da margarina Sofate, pelos 3 confeiteiros juntos, e que a produção disponibilizou para o programa um total de 14 quilos de farinha e 8 litros de leite. Assinale a alternativa que completa de cima para baixo o sistema de inequações que representa as quantidades x, y e z de farinha utilizada pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro confeiteiros, respectivamente. Então, o que a gente sabe? X, y e z correspondem à quantidade de farinha. Segundo o enunciado, foram disponibilizados 14 quilos de farinha. Portanto, o que a gente pode afirmar sobre x mais y mais z? X mais y mais z obrigatoriamente deve ser menor ou igual que 14. Agora, a partir dessa informação, vamos concluir as outras. Vamos olhar para a quantidade de margarina. Segundo o enunciado, os participantes deverão utilizar no mínimo 7 tabletes de margarina. Aí, o primeiro participante vai usar meio tablete. Portanto, o primeiro participante vai utilizar 0,5 de X. Já o segundo participante vai utilizar 60% de um tablete. 60% é 0,6 de Y. O terceiro participante vai utilizar 40% de um tablete. Portanto, 0,4 de Z. Quando a gente soma essas quantidades de margarina, elas devem ser maior ou igual que 7. Os participantes devem usar no mínimo 7 tabletes. Observe que a gente pode reescrever essa inequação. A gente pode multiplicar todas as parcelas por 10, ficando com o quê? 5x mais 6y mais 4z maior ou igual que 70. Aqui está. Agora, vamos para a próxima informação. E a próxima informação, ela corresponde à quantidade de leite. O programa disponibilizou 8 litros de leite. E o primeiro participante? O primeiro participante vai utilizar 400 ml. Portanto, o primeiro participante vai utilizar 0,4 de X. Observe, eu estou usando 0,4, pois a quantidade de leite está em litro e o utilizado pelo participante estava em ml, mililitro. Agora, o segundo participante. O segundo participante vai utilizar meio litro de leite. Portanto, meio litro, 0,5 de Y. Já o terceiro participante vai utilizar 600 ml. Portanto, 0,6 litro de Z. Quando a gente soma, a gente vai ter a quantidade total de leite. Segundo o enunciado, o programa disponibilizou 8 litros. Portanto, eles vão usar no máximo 8 litros. Essa quantidade é menor ou igual a 8. Observe que nessa inequação eu posso multiplicar os dois lados por 10. Ficando com o quê? 4x mais 5y mais 6z menor ou igual a 80. Agora vamos responder a questão. Primeiro, eu olhei para a quantidade de farinha. Olhando para a quantidade de farinha, a gente tem x mais y mais z menor ou igual a 14.
é a terceira inequação. Vamos indicar aqui, ó. A terceira inequação tem que ser menor ou igual que 14. A segunda inequação. A segunda inequação corresponde à quantidade de margarina. E aí, para a quantidade de margarina, teremos o quê? A quantidade de margarina é 5x mais 6y mais 4z maior ou igual a 70. Estou indicando maior ou igual a 70. E a terceira informação? A terceira informação corresponde à quantidade de leite. E a quantidade de leite, pelo que escrevemos, tem que ser menor ou igual a 80. Seria a segunda inequação que a gente tem ali. Segunda inequação, menor ou igual a 80. Portanto, o que preenche corretamente encontra-se na letra D. Questão 14. Duas populações de bactérias, A e B, estão colocadas em um ambiente no qual, inicialmente, tem-se 729 bactérias do tipo A e 64 bactérias do tipo B. Uma vez que a quantidade de bactérias do tipo A dobra a cada semana e a de bactérias do tipo B triplica a cada semana, determine quanto tempo em semanas levará para a população de bactérias do tipo B ser maior ou igual à do tipo A. Vamos pensar primeiro nas bactérias do tipo B. Inicialmente, temos 64 bactérias. Segundo enunciado, a cada semana que passa, esse número triplica, ou seja, é multiplicado por 3. Se passaram-se N semanas, eu vou ter multiplicado por 3 N vezes, que é o mesmo que 3 na N. Esse seria o número de bactérias do tipo B após N semanas. Eu quero que esse número de bactérias seja maior ou igual que o número de bactérias do tipo A. Segundo enunciado, as bactérias do tipo A iniciam com 729 unidades. Segundo enunciado, as bactérias do tipo A dobram a cada semana que passa, ou seja, multiplico por 2. Se foram N semanas, multipliquei por 2 N vezes, que é o 2 na N. Agora, temos aqui uma inequação exponencial. Vamos organizar tudo que tem N para um lado e tudo que não tem para o outro. O 2 na N passa para o lado esquerdo dividindo. O 64 passa para o lado direito dividindo. Aí teremos 3 na N dividido por 2 na N maior ou igual que 729 dividido por 64. Do lado esquerdo, o N é expoente do numerador e do denominador. Então, eu posso colocar o N como expoente de toda a fração. É a mesma coisa que 3 meios na N. Já do lado direito, no numerador eu tenho uma potência do 3, no denominador eu tenho uma potência do 2. 729 é 3 na 6. 64 é 2 na 6. Portanto, o lado direito pode ser reescrito como 3 meios elevado a 6. Agora, resolvendo a inequação exponencial. Observe que as bases já estão iguais e a base que será cortada é uma base maior do que 1. Se é uma base maior do que 1, eu mantenho a relação entre os expoentes. Então, o N tem que ser maior ou igual que 6. Precisaremos, então, de, no mínimo, 6 semanas para que o número de bactérias do tipo B seja maior ou igual que o número de bactérias do tipo A. Por isso, resposta correta encontra-se na letra B. Questão 15. Um museu brasileiro pretende construir uma pirâmide de vidro similar à do Museu do Louvre, em Paris. No projeto, a pirâmide tem 20 metros de altura e base quadrada com 40 metros de lado, sendo sua superfície lateral coberta por triângulos isósceles com 1 metro de base cada, semelhantes às faces da pirâmide. O padrão a seguir, no qual se contam 4 triângulos, é repetido ao longo da extensão das faces laterais da pirâmide.
a quantidade exata de triângulos de vidro utilizada na construção dessa pirâmide e a altura desses triângulos são respectivamente. Ao lado, eu representei a pirâmide. É uma pirâmide de base quadrada, em que a aresta da base mede 40 e a altura mede 20. Ao lado da pirâmide, eu representei uma das faces laterais, que corresponde a um triângulo isósceles de base medindo 40. A gente sabe que esse triângulo isósceles de base medindo 40 é semelhante a cada um dos triângulos do padrão. E os triângulos que compõem esse padrão, todos eles têm base medindo 1. Vamos indicar isso no desenho. Olhando para um dos triângulos, a base é 1 e a altura é h. Queremos descobrir quem é essa altura h. Portanto, por semelhança, eu vou ter que comparar a altura do triângulo pequeno à altura do triângulo grande. Eu vou ter que achar a altura da face lateral da pirâmide. Eu vou ter que encontrar o apótema da pirâmide, então. Vamos indicar isso no desenho. Em laranja, teríamos o apótema da pirâmide. Aqui está na planificação a altura. Temos condições de achar esse segmento laranja? Sim, porque a gente pode fechar um triângulo retângulo relacionando as informações da pirâmide. Lá na base em verde, eu fechei o triângulo. E aí, esse segmento verde, o que ele é? Ele é o apótema da base. A base sendo um quadrado, o apótema é metade do lado. Portanto, se toda a aresta da base é 40, esse segmento verde mede 20. Se eu sei que ali eu tenho um triângulo retângulo de catetos 20 e 20, eu consigo dizer direto quem é a hipotenusa? Sim. A hipotenusa será 20 raiz de 2. Porque é o triângulo retângulo especial, né? 45, 45, 90. Os catetos são iguais e a hipotenusa é cateto raiz de 2. É metade de um quadrado. Se quiser, pode também fazer Pitágoras. Então, segmento laranja mede 20 raiz de 2. Já temos condições de descrever a altura dos triângulos pequenos. Vamos à semelhança. A altura do pequeno, Hzinho, está para a altura do grande, 20 raiz de 2. Assim como a base do pequeno, que é 1, está para a base do grande, que é 40. Observe que os denominadores dos dois lados são múltiplos de 20, então a gente pode simplificar. Simplificando tudo por 20. Aqui fica 1 na esquerda e na direita fica 2. Para encontrar quem é a altura, a raiz de 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, obtendo que a altura de cada um desses triângulos mede raiz de 2 sobre 2. Agora, precisamos descobrir a quantidade de triângulos. Para descobrir a quantidade de triângulos, a gente tem que comparar as áreas desses dois triângulos. Então eu posso pensar que a área do triângulo grande, que eu vou representar por AG, está para a área do triângulo pequeno, que eu vou representar por AP. Assim como a base do grande, 40, está para a base do pequeno, 1. Do lado esquerdo eu tenho área, do lado direito eu tenho comprimento. Quando eu comparo área e comprimento, na semelhança eu tenho que elevar o comprimento ao quadrado. Aqui está. 40 sobre 1 é 40. Elevado ao quadrado é 1.600. Então, a área do grande está para a área do pequeno, assim como 1.600 está para 1. Eu nem vou escrever o 1 que está ali embaixo. Isso significa o quê? A área do grande é 1.600 vezes maior do que a área do pequeno. Então, em uma das faces laterais da pirâmide, cabem 1.600 triângulos pequenos. No entanto, são quantas faces? Quantas faces laterais a gente tem? São 4. Por isso, 4 vezes. 1.600 vezes 4
Isto resulta em 6.400. Serão utilizados 6.400 triângulos e a altura de cada um desses triângulos é raiz de 2 sobre 2. Por isso, resposta correta encontra-se na letra C. Questão 16. O Campeonato Brasileiro de Futebol 2024 conta com 20 equipes, das quais 5 são da região Sul e 10 da região Sudeste. Qual é a probabilidade de uma partida ser disputada por uma equipe da região Sul e uma da região Sudeste? Observe que temos duas situações aqui. Eu posso primeiramente escolher uma equipe da região Sul e depois uma equipe da região Sudeste. Sul e depois Sudeste. Ou, outro caso, eu posso primeiramente escolher uma equipe do Sudeste e depois uma equipe do Sul. Vamos considerar essas probabilidades. Primeiro, probabilidade de escolher uma equipe do Sul. A gente tem 5 casos favoráveis dentre 20 possíveis. Eu já escolhi uma equipe do Sul. Ficaram 19 equipes disponíveis. Destas 19 equipes, quantas são favoráveis? Ou seja, quantas são do Sudeste? 10. Probabilidade de que a segunda escolha seja uma equipe do Sudeste, 10 em 19. O que eu faço com essas duas probabilidades? Eu as multiplico, porque eu quero uma equipe do Sul e uma equipe do Sudeste. Agora vamos considerar o outro caso. Primeiro escolher uma equipe do Sudeste. Qual seria a probabilidade? 10 casos favoráveis dentre 20 possíveis. Eu escolhi uma equipe, ela é do Sudeste. Agora eu vou escolher uma equipe e eu quero que ela seja do Sul. Sobram 19 equipes e destas 19 equipes, 5 são favoráveis, 5 são do Sul. Então, 5 em 19 é a probabilidade. O que eu faço com essas duas probabilidades? Multiplico, porque eu quero uma do Sudeste e uma do Sul. O que eu faço com esses dois resultados? Eu somo, pois são casos excludentes, regra do ou. Observe aqui, fazendo as contas, teremos o quê? Eu vou simplificar o 10 e o 20, tudo por 10. E a primeira fração nos resulta em 5 sobre 2 vezes 19, 38. Na segunda fração, a gente pode fazer a mesma simplificação. O 10 e o 20 simplifica por 10, e o que nos sobra é 1 vezes 5, 5, 2 vezes 19, 38. 5 em 38. Somando as frações, elas já estão com denominador comum, então é só somar os numeradores. 5 mais 5, 10. 10, 38 avos. Que a gente pode simplificar. Simplificando numerador e denominador por 2, obteremos 5 em 19. Por isso, resposta correta encontra-se na letra B. Questão 17. Ao desenhar os gráficos das funções f de x igual a x² menos 1, g de x igual a x² mais 1 e h de x igual a cosseno de x em um mesmo sistema de coordenadas, quantos pontos de intersecção existirão entre os gráficos de f de x e h de x e quantos existirão entre os gráficos de g de x e h de x, respectivamente? Observe o desenho que eu fiz ao lado. H de x é uma função cosseno. Lembre-se que a função cosseno é uma função cíclica com período 2π, com domínio real, com imagem variando de menos 1 a 1. Desenhei ali em preto esse gráfico. Já a função f de x é a função quadrática, a parábola, deslocada uma unidade para baixo. Observe que aquele menos 1 é uma subtração em y que indica deslocamento vertical para baixo. Por isso, o vértice dessa função que está em azul está lá no ponto 0 e menos 1.
Já a função g de x é uma parábola deslocada para cima uma unidade, já que somamos uma unidade fora do x, já que somamos uma unidade em y. Então, o vértice dessa parábola estará no ponto de coordenadas 0 e 1. Este gráfico está simbolizado em vermelho. Agora, vamos responder as perguntas da questão. Primeiro, o número de intersecções entre f de x e h de x. F de x é a função azul. H de x é a função preta. Observe que temos ali duas intersecções. Agora, o número de intersecções entre g de x e h de x. G de x é a função vermelha. H de x é a função preta. Quantas intersecções temos? Apenas um ponto em comum. Por isso, resposta correta encontra-se na letra A. Questão 18. O polinômio de quarto grau p de x é divisível pelos polinômios p1, p2 e p3. Então, a soma das raízes de p de x é: se um polinômio é divisível por outro, as raízes do divisor são também raízes do polinômio. Portanto, as raízes de p1, de p2 e de p3 são raízes de p de x. Vamos encontrar essas raízes. Primeiro, p1, polinômio de segundo grau. Posso encontrar as raízes por Bhaskara ou somaproduto. Vou fazer por somaproduto. Soma das raízes, menos b sobre a, ficaria menos 7 sobre 1. Ou seja, soma das raízes é menos 7. Produto das raízes para o P1 é C sobre A, é 12 por 1, é 12. Pergunta: quem são os dois números que somados resultam em menos 7 e multiplicados resultam em 12? Esses números são menos 3 e menos 4. Agora, avaliando o P2, soma das raízes, menos b sobre a, menos 6 por 1, menos 6. Produto das raízes, c sobre a. Então, 8 por 1. 8 por 1, 8. Quem são os dois números que somados resultam em menos 6 e multiplicados resultam em 8? Esses números são menos 2 e menos 4. Essas são as raízes do P2. Agora, raízes do P3. Soma das raízes, menos b sobre a, que vai nos resultar menos 4 sobre 1, que é menos 4. Tá aqui. Produto das raízes. Produto das raízes é c sobre a, 3 por 1, 3. Quem são os dois números que somados resultam em menos 4 e multiplicados resultam em 3? Esses números são menos 1 e menos 3. Agora, a gente sabe que o polinômio p de x é de quarto grau. Então, ele tem 4 raízes. Quais foram as 4 raízes que apareceram no P1, no P2 e no P3? Foram elas: menos 3, menos 4, menos 2 e menos 1. Estas, portanto, são as raízes do p de x. O enunciado nos pergunta sobre a soma dessas raízes. Então, vamos somar. Menos 3, mais menos 4, mais menos 2, por fim, mais menos 1. Resultando, então, que esta soma é menos 10. Por isso, resposta correta encontra-se na letra D. Questão 19. A matriz A foi construída de tal forma que cada elemento aí j dessa matriz é o valor do logaritmo base 3 do produto de i por j. O valor de x mais e menos y é:
Vamos primeiramente encontrar o x. Observe que o x é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. O x é, portanto, o A12. Segundo o enunciado, cada elemento é obtido pelo logaritmo em base 3 do produto de I por J. Logo, o x será dado pelo logaritmo em base 3 de 1 vezes 2, que é 2. Esse é o nosso x. Agora, encontrando o y. O y é o elemento da matriz que está na segunda linha e segunda coluna, isto é, o A22. Usando a lei de formação do enunciado, o A22 será o logaritmo em base 3 do produto das posições. 2 vezes 2, 4. Logaritmo de 4 em base 3. Por fim, encontrando o z. O z é o elemento que está na segunda linha e terceira coluna. Logo, o z é o A23. Pela lei de formação, ele é o logaritmo em base 3 de 2 vezes 3, que é 6. Agora façamos a operação que o enunciado está solicitando. X mais z menos y. O x é logaritmo de 2 em base 3, mais o z. O z é logaritmo de 6 em base 3, menos o y. O y é logaritmo de 4 em base 3. Usando as propriedades de logaritmos, teremos o quê? Pense nas duas primeiras parcelas. É uma soma. É uma soma de logaritmos que estão em uma mesma base. Lembre-se que a soma vem do produto no logaritmando. Logo, juntando as duas primeiras parcelas, temos o logaritmo em base 3 de 2 vezes 6, que é 12, menos o logaritmo em base 3 de 4. Agora, subtração. Subtração de logaritmos que estão em uma mesma base. Vem da onde? Vem da divisão. Da divisão no logaritmando. Logo, teremos aqui logaritmo em base 3 de 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é 3. Logaritmo em base 3 de 3. Qual o expoente que eu elevo à base, que é 3, para dar o logaritmando, que é 3? É 1. Lembre-se que sempre que o logaritmando e a base são iguais, a resposta para o logaritmo é 1. Por isso, resposta correta encontra-se na letra A. Questão 20. Uma pessoa solicitou um empréstimo de X reais a um amigo, na condição de pagar uma taxa de 1% ao mês pelo empréstimo, considerando juros compostos. Após um mês, quitou 50% de sua dívida e no final do segundo mês, abateu mais 50% do valor ainda devido naquele momento. Qual percentual de X esta pessoa continuará devendo ao amigo após o segundo pagamento? Para facilitar as contas, vamos considerar que X é 10 mil, que ele pegou 10 mil reais emprestado. Após um mês, teremos juros de 1%. 1% de 10 mil é 100 reais. Portanto, após um mês, ele deve 10 mil e 100 reais. Se preferir, multiplica os 10 mil por 1,01, que é 101%. Segundo o enunciado, ele vai pagar 50% da dívida, ou seja, ele vai pagar R$ 5.050 e ainda ficará devendo a outra metade, ficará devendo R$ 5.050. Como é juros compostos, para o próximo mês o juro vai incidir sobre o saldo devedor, então o juro vai incidir sobre esses R$ 5.050. Vamos aumentar esse valor em 1%.
multiplicando ele por 1,01. O que vai nos sobrar daqui é 5.100 reais com 50 centavos. Segundo o enunciado, ele vai pagar metade do que deve após 2 meses. Então, ele vai pagar nesse momento 2.550 com 25 e seguirá devendo 2.550 com 25. Esses 2.550 com 25 representa quantos por cento dos 10.000? Isso é bem fácil de calcular. Isto representa 25,5025% dos 10.000. Por isso, resposta correta encontra-se na letra C.